Salmos de número 1 diz assim: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, na lei do Senhor está o seu prazer, e em sua lei medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que dá o seu fruto no tempo certo, cujas folhas não caem, e tudo quanto ele fizer prosperará. Amém? Vamos até aqui para que nós possamos introduzir a mensagem de hoje. Irmãos, nós sabemos que o livro de Salmos, é um livro poético, é um livro que possui 150 salmos, algumas versões da Bíblia tem 151 salmos, mas não é o caso. O nosso salmo a gente considera ele como apócrifo, não é verdade? A gente sabe que o livro de Salmo ele é composto basicamente de 5 livros. Ele é um livro que possui, na verdade, 5 livros. Esses 5 livros, eles têm os nomes do Pentateuco: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. São 5 livros que compõem o livro de Salmos. O livro de Salmos, eu já cansei de falar isso com os irmãos, sempre que eu prego sobre Salmos, eu falo sobre isso, mas é porque pode ter um novo convertido na igreja, alguém que não conhece a palavra, é importante a gente explicar. O livro de Salmos, ao contrário da sabedoria popular, vamos dizer assim, ele não foi escrito somente por Davi. Tem vários autores do livro de Salmo, inclusive o salmo mais antigo, que é o salmo de número 90, ele é atribuído a Moisés. O que se fala é que esses livros eles foram compilados segundo na época dos reis de Israel, eles foram compilados e deram origem ao livro de Salmos. Tem vários outros autores também, tem salmos dos filhos de Coré e por aí vai. E tem bastante salmos de Davi também. E uma característica importante do livro de Salmos é que ele é poético, ele é música, ele era hino. Então, ele era cantado, o livro de Salmos, no culto, na liturgia do culto hebraico. Ou, por exemplo, tinha os cânticos dos degraus. Quando os israelitas iam fazer a peregrinação até Jerusalém, eles iam cantando os salmos de degraus, eles iam louvando o Senhor, cantando os salmos, e salmo era um salmo litúrgico. Uma coisa interessante também que o salmo tem é que salmos não tem compromisso com rima. Os salmos eles não tinham compromisso com rimas, eles eram escritos em sequências lógicas, eram escritos a primeira estrofe combinando com a segunda, a primeira estrofe fazendo antítese com a segunda, a primeira estrofe sendo uma explicação da primeira. Então ele não tinha o mesmo compromisso que a música de hoje em dia tem. E uma coisa importante que tinha em Salmos é que Salmos eram todos dedicados a honrar e glorificar o nome do Senhor. Eu estava até comentando com o pastor Pedro hoje que a gente tem hoje em dia muitas músicas que elas são antropológicas, ela põe o homem no centro. A música às vezes ela se dedica mais a glorificar o homem do que a glorificar a Deus. Não é o caso dos salmos. O salmo ele é todo ou glorificando a Deus ou honrando a Deus, ou o salmo ele é messiânico. O que é um salmo messiânico? É um salmo que aponta para a pessoa de Cristo. Nós sabemos que desde a queda do homem, não é verdade? Que o Senhor ele fez uma profecia para a mulher e ele fez uma profecia para a serpente. Ele falou: eu porei inimizade entre a serpente e o homem. Aí ele fala: a tua descendência, aqueles que te servem, ferirá o calcanhar e ele esmagará a sua cabeça. Ou seja, então existia e existe ainda, não é verdade, irmãos? Essa esperança messiânica, ela existe ainda para o povo judaico.
Nós sabemos que a religião judaica ela é dividida em diversas seitas. Então não dá para eu falar assim, o judeu crê nisso. Se você falar isso, você vai estar correndo o risco de estar errado, ou sendo desonesto intelectualmente, ou não tendo conhecimento da religião judaica. Porque mesmo na época de Cristo, os irmãos lembram bem, tinham os zelotes, saduceus, fariseus, e inclusive o cristianismo, no começo, era tido como uma seita judaica. Depois que o cristianismo foi tido como cristãos mesmo, como nós fomos tratados como cristãos. Tem até uma passagem na Bíblia que fala que nesse tempo eles começaram a ser chamados de cristãos. Em Antioquia, exatamente, na igreja de Antioquia. Então assim, a religião judaica ela é muito esotérica até, e os irmãos que conhecem bem sabem da Cabala. Então tem judeus que esperam o Messias um governante mundial, e dentro desse esoterismo judaico ainda nasceu muitos outros tipos de esoterismo ainda. Pessoas que acreditam nos astros e outras coisas, e essa esperança do Messias. Mas nós que conhecemos Jesus Cristo como único e suficiente Salvador, nós sabemos a respeito de quem esses salmos messiânicos falam, que é da pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, irmãos? Nós cremos que fala a respeito dele. Então, irmãos, isso já começa a chamar a atenção para nós. O nosso culto, a liturgia do nosso culto, ela deve ser totalmente cristocêntrica. Então, o louvor que nós cantamos aqui tem que ser para adorar o nome de Cristo. A pregação tem que ser Cristo no centro. Tudo tem que ser Cristo no centro, né? Eu até falei isso na pregação passada. Eu quero até fazer uma correção, que eu falei que às vezes não importa o ritmo, o que importa é Cristo no centro. Aí, irmãos, é uma correção. Você não vai cantar um funk gospel, né, irmãos? Isso não faz sentido. Então, assim, desde que tenha lógica na música, e a música seja cristocêntrica, isso é importante. E obviamente a performance também é importante. Nós devemos fazer sempre o melhor para Deus. Os salmos, irmãos, eles eram milimetricamente estudados, compostos para louvar e engrandecer o nome de Cristo. E aqui nós temos o primeiro salmo, o salmo que foi colocado como o primeiro salmo, que é a bem-aventurança de Cristo. Rafael, mas eu estou tentando fazer, tem um monte de gente me criticando, mas eu estou tentando ir, tem um monte de gente falando mal de mim. Meu amigo, não importa, o que importa é o que Deus pensa de você, é o que Deus quer para você. Aleluia. Não são assim os ímpios, os anticristos, aquela descendência da serpente. Eles não são assim, mas são como palha que o vento espalha. Portanto, os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do justo, porém o caminho do ímpio perecerá. A palavra é bem clara, que Cristo vai esmagar a cabeça da serpente. E aí nós olhamos para o cenário atual, irmãos, já vou resumir, só vou começar o capítulo, o Salmos 2 aqui, e já vou entregar o microfone. Porque se amontinam as gentes e os povos imaginam vaidades. Os irmãos viram aí as aberturas das Olimpíadas, afrontando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos viram o que está acontecendo. Os reis da terra se levantam, os príncipes consultam juntos com o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e lancemos de nós a sua corda. Aí a Bíblia diz: o que habita nos céus se rirá. Aí aqueles que falam que Deus não tem senso de humor. Deus olha os homens da terra, as nações da terra se amontinando contra Ele. Ele acha graça, Ele ri. Os
Senhor zombará deles. Então falará com eles em seu furor e os turvará com sua ira. Eu, porém, ele está vindo, meu irmão. Eu, porém, ungi o meu rei sobre Sião, o monte da minha santidade. Aqui está falando sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. As nações da terra se amontinam contra o Senhor, se unem contra o Senhor. O Senhor olha lá do céu e fala assim: coitado, eles não sabem de nada. O Messias está vindo aí sobre Sião. Jesus Cristo está vindo aí sobre Sião. E a Bíblia diz que com o assopro da sua narina ele destruirá os reis e os seus exércitos. Agora, meu irmão, não deixe a sua família de fora disso. Seja um bom exemplo dentro da sua casa. Seja um sacerdote dentro do seu lar. Seja um caminho para a sua família chegar até Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.